Fala aí, nação, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, vídeo recheado para vocês aí, com bastante conteúdo. Vamos ver, pessoal, o que o Matos falou rápido, né? Vídeo rápido do que o Matos falou sobre, fazendo comparações sobre a contratação de Paquetá junto com Arias e com o Gerson. É um vídeo curto e vamos ver também né, pessoal, que o Mauro César falou do Felipe Luiz. Rasgou o verbo falando que o trabalho do Felipe de 2 anos, né, que ele ganhou tudo, não pode ser jogado no lixo agora, depois de 3, 4 derrotas. Muito bem feita a análise. Vamos começar primeiro com o que o Matos falou e aí a gente vai trazer para vocês esse debate do OI. Crédito na descrição, caso você queira assistir o conteúdo original, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Se você puder se inscrever e deixar suas opiniões nos comentários, melhor ainda para a gente saber a linha de raciocínio de vocês, para a gente trazer mais vídeo parecido ou melhor, beleza? Maior contratação da temporada, Rodrigo? Ou é o Paquetá no Flamengo, ou o Gerson no Cruzeiro, ou outro? Não, eu acho que a maior contratação é o Paquetá, né? É um jogador que estava sendo disputado na Premier League por outros times, Tottenham, Chelsea, tinha um valor de mercado de 50 milhões de libras, né? E veio para cá por 42 milhões de euros e é um jogador que vai, seleção brasileira, reserva, aí, primeiro reserva no meio de campo, eventualmente. O Arias é um jogador de ótimo nível, é uma coisa que o Palmeiras precisava de protagonistas, né? Muitas vezes o Palmeiras contratava bons jogadores, mas não jogadores que assumiam esse protagonismo. E eu acho que é o caso do Arias, fez isso no Fluminense em todo o período que ele tem, faz uma função ali. É meio a posição do Alan, né? A posição que joga o Arias é mais ou menos a posição do Arias, do Alan, embora ele se movimente por vários setores, né? Eu acho até que, estou aqui, não tenho informação, mas estou especulando que eu acho possível que o Alan acabe vendido em algum momento da temporada ali. Mas... Dúvida. Primeiro, assim, eu queria dizer o seguinte, sobre a questão de criticar ou não, toda crítica é válida. O técnico formar um jogo pode criticar à vontade, o problema é você rotular um técnico campeão como estagiário, que é o chamado etarismo ao contrário, é o camarada que, no Brasil, há preconceito contra o velho, né? Você é um velho, isso aí é tratado como uma acusação. Velho, quer dizer, agora, você é estagiário que você é jovem, então você não pode assumir esse cargo, você não tem estofo para isso, que você não tem tempo de vida e na função. E o cara provou que ele é capaz. Tem os seus defeitos, a gente pode criticar, estou falando do Felipe, claro, mas tratá-lo dessa forma é uma coisa que chega a ser cretina. No caso do Tite, eu acho... Uma parte da torcida do Flamengo que está aí criticando o Felipe Luiz. Fato que o Flamengo tá mal, começou mal o campeonato, são 2 jogos, é verdade, tem 1 ponto só. Mas o meu ponto é, eu tô errado ou o Flamengo veio... A gente achava que o Flamengo ia começar a melhorar, mas o Flamengo foi piorando. Tipo, jogou bem contra o Vasco, jogou pior contra o Fluminense, jogou pior contra o São Paulo, jogou pior contra o Inter. É isso? Não acho que tenha sido nessa sequência. Eu acho que o time fez o pior jogo dele desses 4 contra o Inter. Ah, tá. São Paulo teve o primeiro tempo, foi aceitável, contra o Corinthians, segundo tempo com homem a menos, acho que não foi algo desprezível. O Fluminense foi um jogo bem igual ali, lá e cá, e acabou perdendo o jogo num erro crasso do Eric Pulga, que está muito mal. Esse jogo contra o Inter foi o pior. É importante ressaltar que a torcida do Flamengo apoiou o tempo todo. A torcida do Flamengo apoiou o tempo todo. Ela vaiou no final do primeiro tempo, no final do jogo, e tem que vaiar. Como todas elas fazem. Todas fazem, sem exceção. Toda a torcida vaia em algum momento. Com bola rolando, não é inteligente. É o que eu penso. Apoia. Vai para o estádio para apoiar. Agora, quando acaba o jogo, você tem o direito, o dever até, de mostrar aos jogadores que você não está satisfeito com o que você está acompanhando, com o que você está vendo. O jogador não pode ficar sentado no títulos do passado recente para se acomodar. Então, acho que foi exemplar o que fez a torcida do Flamengo, apoiou o time durante todo o tempo com bola rolando, exceto alguns minutos no começo do segundo tempo, que as organizadas fizeram um protesto silencioso durante alguns minutos, não usando a sua bateria. Acho que foi ok. 56 mil pessoas. Ontem tinha 15 mil no jogo do Cruzeiro. E tinha gente achando que ia ter pouca gente. 56 mil pessoas é pouca gente. E eu estava no estádio, 7 da noite, um inferno para chegar no Maracanã, um trânsito desgraçado, negócio de maluco, mas enfim. A atuação foi péssima e eu acho que a única coisa positiva no pós-jogo foi que o Felipe Luiz admitiu que foi ruim o jogo e falou da partida de uma forma um pouco mais realista do que nos jogos anteriores. O time fisicamente está muito mal e acho que aí o grande problema é que o Felipe Luiz tenta de alguma maneira jogar de uma forma que o time não consegue. Para jogar pressionando o adversário como ele pretende, como ele gosta, e eu acho também legal, gosto da ideia,
é preciso estar na ponta dos cascos. E o time não está na ponta dos cascos, longe disso. E aí eu acho que é um questionamento. Por que o time demora a entrar em forma? Por que tantos jogadores estão mal fisicamente e, consequentemente, tecnicamente? E fica aqui o elogio internacional, que fez um bom jogo, Pesolano fazendo um trabalho interessante, apesar da derrota para o Atlético Paranaense, teve já a vitória no Grenal, e foi um time que não ficou só se defendendo, né? Certo na segunda metade da etapa final, quando aí o Inter começou a colocar volantes, tentou se defender para tentar sustentar o resultado. Mas fez um bom jogo o Inter, e o Felipe falou uma coisa com a qual eu concordo totalmente. O Flamengo esteve mais próximo da derrota do que da vitória. O Internacional teve chances cara a cara com o Rossi, e o Rocher nem fez grandes intervenções. Mas foi um jogo em que o Inter, para mim, foi um ponto positivo. O Flamengo fez um jogo muito ruim mesmo. E agora ele tem 6 dias, terá ao todo 6 dias entre o jogo com o Inter e o jogo contra o Internacional, contra o Vitória em Salvador na terça-feira. Esse é um ponto importante. Mas tem o Sampaio Corrêa. Ele não vai colocar os titulares com o Sampaio Corrêa, só que faltava. Colocar aí um misto, um time B, um misto com a base, é o que ele tem que fazer. Tem que priorizar o jogo com Vitória para tentar buscar 3 pontos em Salvador, até tirando, entre aspas, um proveito do momento também do Vitória, que levou uma chapuletada de 5 do Palmeiras e que, evidentemente, entra numa situação que não é muito agradável depois de tomar uma goleada como essa que nós acompanhamos lá em Barueri. Então foi um jogo ruim demais do Flamengo, para mim o pior dos 4 sem vitória, assim, fácil. Não teve nada de bom. E o Paquetá errou, como a gente está vendo aí, na origem do gol do Internacional. Errou um passe no meio campo, ainda no campo de ataque, e aí o Alan Patrick acionou o Carboneiro, e o Carboneiro para o Rafael Borré, que fez um bonito gol. Aliás, o Carboneiro, uma coisa que o Felipe tem que tomar cuidado, ele escala o Emerson Royal, e aí o Carboneiro é colocado em cima dele. Claro, qualquer técnico, quando vê a escalação do Flamengo e Emerson Royal, vai pegar seu jogador mais rápido e incisivo para jogar em cima do Royal. E nos primeiros minutos, o colombiano já estava deitando e rolando em cima do jogador do Flamengo. Ali ele tem um problema sério. Isso até sacrifica um pouco quem joga por aquele corredor. O Paquetá, claramente, no primeiro tempo, preocupado em voltar, em fechar espaço, jogando até muito recuado, porque ali era muito perceptível que o jogador que fazia a dupla com ele era o mapa da mina para o time gaúcho. E o Inter, acho que jogou uma boa partida, repito, acho que ficou uma esperança que o torcedor colorado aí de Internacional reagir no campeonato com boas apresentações e ganhando pontos com o trabalho do seu novo treinador. Ô Arnaldo, com o Arias no Palmeiras, se ele vier mesmo, tudo indica que virá, fica mais competitivo para o Flamengo? Tipo assim, o Palmeiras encosta no Flamengo no nível de time e tudo mais? Acho que sim. Eles vão se descolando dos outros, né? O Danilo falou, ainda talvez falte o top, o Flamengo já tem. E aí é aquilo, vamos talvez voltar um pouquinho ao início do programa, as cobranças em cima dos treinadores, né? Em relação ao Felipe e ao Abel, com tantos jogadores bons, a expectativa é que os times deles joguem bem e vençam. Simples assim. Né? Como o Palmeiras fez com o Vitória, por exemplo. Né? Com tanto jogador bom, tanto investimento, inclusive em relação aos... Eu entendo quando o Juca fala as camisas, os outros adversários, não sei, mas é muita diferença de elenco para os demais, reforçando a sua espanholização, âncora. Talvez mais do que nunca nessa temporada, se você analisar o elenco de Palmeiras e Flamengo. Mas tem outro grande amigo nosso que sempre fala, só vai ganhar um, né? O ano passado foi o Flamengo, né? E acho que o Palmeiras tem... E nessa comparação, elenco, possibilidades, o que ainda não aconteceu no Palmeiras, desde que o Palmeiras começou a investir caminhões de dinheiro no time de futebol, foi ganhar campeonatos e jogar regularmente bem. Esse é o desafio do Abel. Não é só, de fato, o Palmeiras e Corinthians esse final de semana. É a temporada em que ele tem jogadores excelentes, condições excelentes para fazer mais do que fez nos 2 últimos anos. Né? Eu acho que ele não tem muita desculpa. Né? O que o Palmeiras fez em termos de contratação nos últimos tempos, e ainda vem fazendo, a cada janela... É o melhor Palmeiras do Abel. É o melhor Palmeiras do Abel. É o melhor Palmeiras do Abel. A gente precisa ver isso em campo. Até agora a gente não viu. Ô, Mauro... Sabe o que eu acho? Dá uma tristeza. Imagina o torcedor do time que jogava lá o Arias. Wolverhampton. Vendo essas imagens agora. O fotógrafo faz cara feia.
E do Fluminense também, quando ele saiu, não. Quando eu... Ele usa a expressão, né? Não estamos na nossa melhor versão. Eu perguntei quando vai estar na melhor versão, se vai ser contra o Lanús a partir do dia 19 na Recopa, porque ele já perdeu uma taça para o Corinthians, agora vai ter outra taça. A gente sabe que derrota em taça tem uma repercussão maior, né? E até lá já terá um tempo razoável, né? Com esse intervalo aí para o time titular. Ele tem esse intervalo agora, aí ele joga dia 10, depois o time titular só joga dia 19, a não ser que ele queira escalar força máxima, eventualmente no Carioca, se o time se classificar, que deve ser no sábado de Carnaval. Mas ele pode colocar um time reserva e poupar os principais jogadores, guardá-los, ficar treinando para jogar esses jogos importantes que são do Brasileiro e da Recopa Sul-Americana, né? Não do Campeonato Carioca. Ele disse que acredita que até lá o time já estará num outro nível e tem que entrar. Aliás, uma coisa que me chamou a atenção foi uma foto, a gente não pode mostrar aqui, mas uma foto publicada lá no GE, o fotógrafo ótimo, o fotógrafo André Durão, do Arrascaeta, levanta a camisa, o Arrasca não parece nada em forma, sabe? Nada em forma. Você vê ali, sabe? Não está gordo, não é a sua barriga. Eu tô bem. Mas é um porte físico que eu acho que é incompatível com o jogador do Arrascaeta. Aí uma fonte do Flamengo me falou o seguinte: não, ele demora a entrar em forma. Desculpa, não tem essa de demora a entrar em forma. Ele ficou 16 dias só treinando. E o fato de ter jogado pra caramba no passado não retira do atleta a responsabilidade de estar na ponta dos cascos para fazer o melhor possível. E olha que ele jogou até um segundo tempo aceitável. Foi o melhor momento dele nessa volta. Demora a entrar em forma. Não dá para demorar a entrar em forma, amigo. Tem que entrar em forma já. É muito bem pago, o contrato renovado. O que fez no ano passado, ficou no ano passado, tem que continuar fazendo. Eu vou repetir a minha frase de sempre. Se o Zico não fez, não pode fazer. O Zico nunca estava assim. Estava sempre na melhor condição possível, até com o joelho estourado. Então, não tem como. Ele levanta a camisa no final do jogo, insatisfeito com o resultado, esconde a cabeça, e você vê que ele está com um shape muito atlético. Isso não é legal, não. Acho que alguém tem que cobrar o Arrascaeta. Aí é coisa do Felipe e do senhor Boto. Os dois senhores. O Felipe Luiz e o senhor José Boto. Cara, como sempre, o Mauro e o Matos sempre sinceros, né? Direto, né? Sobre a questão do Paquetá. O Paquetá vai pegar ritmo, gente. O torcedor quer, o cara chegue já jogando pra caramba, mas é relativo, né? Cada ser humano se adapta de um jeito a certos determinados tipos de situações. No caso, o Paquetá, ele tem um impacto maior que o Arias e o Gerson, pelo fator que ele é um jogador de seleção também, né? E o Gerson não é mais jogador de seleção. O Arias é jogador de seleção da Colômbia. Temos que respeitar também. Mas eu acho que tem impacto maior o Paquetá. Ele chegou com vontade, querendo jogar, querendo fazer gol. Pô, cara, se o cara não jogasse, ia ser criticado. Chegou, não quer jogar. Ele foi pro jogo, mesmo com dores nas costas, que eu fiquei sabendo, a gente ficou sabendo aí, né? Mas eu acho que a gente tem que parar de ter essa... É porque o ser humano é assim, né? O ser humano prefere criticar do que elogiar. A gente tem esse canaleco aqui, né? Que é canaleco. Esse canal é meio que um canaleco. Não é um canal com relevância nenhuma. Mas eu tô aqui todo dia fazendo vídeo, né? Mas porque eu gosto, sim. Mas não vou dizer a vocês que é uma coisa assim, nossa, vai ser um... Não. Então, eu acho que o Paquetá, ele vai jogar muita bola no Flamengo. Vai jogar muita bola. Agora, houve muito oba-oba de alguns canais, só elogiando. Eu sempre, no meu canal, sempre mostrei frases verdadeiras do Mauro César, do Matos, a mídia paulista. Eles que elogiam o Flamengo. Não é a gente que fica procurando elogio. Eles elogiam e criticam. Quando o próprio comentarista critica o Flamengo, muitos torcedores do Flamengo aqui no canal ficavam criticando jornalistas. Aí agora que o Flamengo tá mal, todo mundo tá achando ruim, né? Então, realmente, temos que aprender a ouvir, pessoal. Né? A vida não é só elogios, não. Quem quer só elogios, meu irmão? Rapaz, nem o rei nem precisa vive só de elogios. Tem críticas, vai ter críticas. E o momento que o Flamengo enfrenta é um momento que muitos times estão enfrentando. O Cruzeiro está enfrentando esse momento, né? O Palmeiras não muito, que se ganhar aí na última partida pro Vitória, apesar que o Vitória é um time muito fraco também, né? Mas ganhou. E o Flamengo vai se recuperar, gente. O Flamengo vai brigar pelo título, o Flamengo vai ganhar títulos, porque assim, o elenco é forte. E no início de temporada, para quem tem um elenco grande, não muda nada para quem tem um elenco pequeno. Porque o cara que tem um elenco pequeno, ele tem o mesmo time, ele joga, mas quando precisa lá na frente de alternar uma lesão, um jogador que foi embora, não tem peça de reposição. E o Flamengo tem essas peças de reposição, né? E muito.
Você vê no ataque, tem o Samuelino, Cebolinha. Só precisa agora de uma reposição pro Pedro. E o GE fez até aqui, né? Que o Flamengo enfrenta dificuldade em busca de um centroavante no mercado. Porque tá difícil centroavante. Quem tem não quer vender, pô. É uma das posições mais difíceis. E o Pedro também tá ainda no início de temporada, não está bem, mas eu creio que o Pedro vai se recuperar. O Arrascaeta vai se recuperar. O Paquetá vai fazer gol. E calma, vamos ter calma, vamos ter paciência. O Felipe Luiz não é estagiário, ele já tem 4 títulos, 5 títulos, pode ganhar mais na Recopa. Então, ele não ganhou essa Supercopa, paciência. O Flamengo não vai ganhar tudo. Não vamos ganhar tudo. Senão, não tem como a gente ganhar tudo. Senão, acaba o campeonato, entrega tudo. Não tem como. Vamos perder, vamos tropeçar, vamos empatar. Infelizmente, vamos tomar 3 gols também. E futebol é jogo, gente. Você quer jogar, só ganhar, joga videogame, que você bota no fácil e fica ganhando pra todo mundo. Aqui é vida real. Como o Mauro César falou, a torcida fez um papel bonito, apoiou, depois vaiou. Fato, parabéns. Mas não é pra sempre. Tem que acabar isso. Temos que voltar a apoiar agora aí, no Carioca. Temos que apoiar os caras. E o time vai se recuperar, eu tenho certeza disso. Eu já vi isso acontecer, pô, no Real Madrid. No começo de temporada, depois o Real Madrid foi campeão da La Liga, ganhou a Champions League. Começou mal pra caramba, pô. Né? Começou mal pra caramba, até na época do Cristiano Ronaldo, nós estava lá. Tava no começo de temporada, eu acompanho o Real Madrid também, eu gosto, né? Barcelona, Real Madrid. E é assim mesmo, não tem como. Não vai só ganhar, beleza? Espero que você tenha gostado do corte. Se gostou, se inscreva, deixe seu like e compartilhe suas opiniões nos comentários. Se não, tudo bem. Não é crítica que eu estou fazendo. Estou falando o que eu penso, né? Que a gente não vai só ganhar todos os jogos. Vamos perder também, é fato. É a vida. Abraço a todos, se cuidem e tamo junto.